Estava aqui antes de entrar na live, dobrado o joelho, buscando o Senhor um pouquinho para que a gente pudesse trazer algo da parte de Deus, que é sempre uma grande responsabilidade, falar do amor do nosso Senhor e Salvador, né? Não é só abrir a Bíblia e falar, mas é de fato trazer algo que a igreja precisa, que o povo de Deus precisa. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, alguns que eu já conheço, alguns que eu não conheço, mas que Deus conhece. Que Deus abençoe poderosamente. Meu amigo, irmão em Cristo e companheiro de ministério, Valdeci, irmão Valdeci, obreiro do meu paizão na fé, pastor Mastírio Vargas. Deus abençoe sempre as nossas irmãs que nos intercederam antes de nós. Deus abençoe. Muito feliz pela vida da irmã Miriam aí, glória a Deus, senti uma comunhão muito grande na vida dela e todas as irmãs que nos intercederam aí. Deus abençoe poderosamente. E eu creio que o Senhor tem uma palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, no texto de 1 Reis. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. Aleluia, Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Glória a Deus. 2 Reis, meus irmãos, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, para a glória de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Um texto muito conhecido da palavra de Deus. Nós estamos num culto de cura, milagre e libertação. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, a todos os irmãos que encontraram, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeito por ele. O Senhor deram livramento aos sírios. Era esse varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao seu serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Versículo 11 diz assim, para continuar: Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que dizia comigo, certamente ele sairia por ser em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e passaria sua mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Não são porventura Abana, Fapá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado? Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida e direção da irmã Germana. Deus seja louvado sempre pela vida da nossa irmã. Meus irmãos, nessa tarde de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos
acerca de um homem muito conhecido, Naamã, um homem muito conhecido dentro da Bíblia Sagrada. Todos nós já ouvimos falar um pouquinho da história de Naamã, até tem aquele hino muito bonito que nós conhecemos, né? Quando o meu eu. E é interessante a história de Naamã, principalmente quando fala de um culto de libertação, de cura, por ver a luta que Naamã passava. A Bíblia diz que Naamã não era qualquer pessoa. Naamã era um grande homem perante o seu Senhor. Era um comandante do exército do rei da Síria, um grande exército que havia naquela época. E a Bíblia diz que pelas mãos de Naamã, o Senhor tinha dado muitas vitórias para Naamã. Só que é interessante que havia um porém na vida de Naamã. E qual é o porém, Cristiano? O porém é que Naamã era leproso. A lepra no Velho Testamento era uma das piores doenças que existia. A pessoa que era leprosa, ela era isolada, era deixada de lado até que ela melhorasse. A Bíblia diz que Naamã, fisicamente, quem olhava para Naamã via um grande homem, mas um grande homem mesmo, um grande comandante do exército, um camarada impecável, um camarada que batalhava guerras, trazia vitórias para o seu Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Naamã chegava em casa, que tirava a sua roupa, tirava a sua capa, alguém olhava a esposa de Naamã e via um homem leproso, um homem doente. Naamã, na visão da sociedade, Naamã era um grande comandante, mas na visão de Deus e da sua esposa, Naamã estava leproso, estava doente. Enquanto Naamã estava com a roupa de general, alguém olhava e temia um grande general. Mas quando Naamã tirava a capa, tirava as vestes de comandante, a Bíblia diz que Naamã era leproso e Naamã tinha que viver com aquela briga, porque perante a sociedade, Naamã, um grande homem, mas dentro da sua casa, só Deus e a esposa de Naamã sabia o que ele passava, sabia o que ele estava enfrentando. E não semelhantemente, também somos nós, porque muitas das vezes a sociedade nos vê de uma maneira, olha para nós e acha que nós somos um super-homem, uma mulher maravilha, que não temos falha, não temos defeito, não temos dificuldade. Só que só Deus sabe, só você e Deus sabe o que você passa dentro de um quarto, glória, o que você passa dentro de um quarto, dentro de casa, dentro de um ambiente. Naamã, para a sociedade, Naamã era um grande general, mas para Deus, Naamã, dentro de casa, estava leproso e estava doente, precisando de um cuidado, precisando de uma atenção espiritual. A Bíblia diz que uma certa vez, Naamã foi em Israel, a Bíblia diz que Naamã levou uma menina cativa para ser escrava dele, para viver ali na sua casa, para ajudar a esposa. A Bíblia não conta o nome dessa menina, mas a Bíblia diz que essa menina, ela acompanhava a trajetória de Naamã. Via um grande homem que batalhava grandes guerras, mas quando chegava dentro de casa, esse homem estava doente, esse homem estava enfermo, esse homem estava doente. E essa menina, então, ela libera uma palavra, porque ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia o Deus que curava, o Deus que liberta e o Deus que transforma. Naamã estava doente e Deus permitiu que essa menina fosse cativa para dentro da casa de Naamã, não apenas para ser escrava, não, mas para ser porta-voz do profeta, para ser porta-voz de Naamã, para chegar até o profeta. Aquela menina tinha tudo para reclamar e dizer assim: por que Deus permitiu eu estar aqui? Por que Deus permitiu eu estar nessa situação? Meus irmãos, mas para nós que conhecemos a Bíblia, nós sabemos que para cada ação há uma reação, e para cada lugar
que Deus nos permite estar, há um propósito espiritual. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que debaixo dos céus há um tempo determinado para todas as coisas, há um propósito para tudo que nós estamos passando. Alguém olhava e dizia: a menina foi escrava, a menina foi para a casa de Naamã, vai ser escrava. Não, mas o propósito de Deus para aquela menina é que ela pregasse para Naamã, que ela falasse do amor de Deus para Naamã, que ela liberasse uma palavra profética da parte de Deus para Naamã. Aquela menina não tinha nome, mas ela tinha uma palavra para alguém que estava leproso, uma palavra para um grande homem, uma palavra para um grande general, mas que quando tirava a sua roupa estava doente. E a palavra daquela menina foi: ah, quem dera, se Naamã, se o meu Senhor tivesse na frente do profeta que há em Samaria. Quem dera se Naamã se encontrasse com o grande profeta que há em Samaria. Quem dera se Naamã fosse buscar o Deus que há em Israel. Aquela menina não tinha nome, estava cativa na casa de Naamã, mas ela tinha uma palavra de Deus para liberar para aquele homem que estava doente. Independente, irmãos, do cenário que nós estamos, independente de onde Deus nos permite estar, nós precisamos sempre ter uma palavra de Deus na nossa boca, precisamos sempre carregar algo de Deus para nossa boca, porque mesmo na dor tem alguém necessitando ouvir uma palavra de Deus do teu coração, mesmo na prova tem alguém necessitando ouvir um eu te amo da sua boca. Independente da situação que Deus nos permitir estar, entenda, Deus sempre irá te usar para restaurar alguém, para liberar uma palavra de Deus para alguém, para fortalecer alguém. Mesmo no seu pior momento, Deus tem algo para fazer através da sua vida. Aquela menina libera uma palavra, Naamã escuta, e Naamã escuta. Ele diz: olha, rei, meu senhor, há uma menina que mora na minha casa, falou que em Israel tem um profeta, e esse profeta tem um Deus, que esse Deus é poderoso, que ele faz todas as coisas, que ele pode tudo. A Bíblia diz que Naamã, mesmo enfermo, doente, na Síria, ele já tinha procurado talvez um remédio, talvez já tinha procurado uma cura, um recurso, mas não tinha achado de maneira nenhuma. E Naamã agora vai de encontro para Israel, procurar o verdadeiro Deus através da vida do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Naamã não poupa tempo em buscar a presença de Deus, não poupa tempo em ter com o profeta. A Bíblia diz que Naamã se desloca da sua região, da sua localidade, e desce para onde? Desce para onde está o profeta. A Bíblia diz que chega então na cidade em Israel. A Bíblia diz que Naamã esperava ser bem recebido pelo profeta, mas não. A Bíblia diz que Eliseu nem saiu para encontrar com Naamã. A Bíblia diz que Eliseu simplesmente diz: fala para Naamã que mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã era acostumado da ordem. Naamã era acostumado ser autoritário acima de homens. Só que a Bíblia fala que quando chega perante Israel, em Samaria, Naamã vai ter que ouvir e obedecer a voz de Deus, porque em Samaria não é a Síria, em Israel não é a Síria. Na Síria Naamã mandava, mas em Israel quem dava as ordens era Deus. Em Israel quem fazia era Deus. Em Israel quem faz é Deus. Naamã, ele entende a primeira lição. E a primeira lição é: em Samaria eu era general, na Síria eu era general, mas aqui em Samaria eu sou servo, e aqui eu tenho que obedecer para ser curado, para a glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que então Naamã reluta muito para receber o seu milagre.
Ele não queria, porque achou que os rios da Síria era melhor do que os rios de Samaria. Só que alguém tomado pelo Espírito diz: ah, meu Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, talvez você faria. Naamã então resolve mergulhar. Naamã então resolve mergulhar. Naamã então resolve mergulhar naquilo que o profeta tinha falado para ele. Porque o segredo da nossa vitória não é fazer do nosso jeito. O segredo da nossa vitória é ouvir a voz de Deus e obedecer. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19: se me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Deus olha para o profeta e diz: olha, Naamã, quer ser curado? Então obedece a minha voz. Quer ser curado? Então obedece a minha voz. A maior forma de recebermos um grande milagre é através da obediência. A Bíblia diz que Naamã mergulha, e ao Naamã mergulhar, no primeiro mergulho, nada acontece. No segundo mergulho, nada acontece. Mas mesmo assim, Naamã continua mergulhando, porque para receber um grande milagre é necessário perseverança. É necessário perseverança. Primeiro, é necessário ouvir a voz de Deus através do profeta. Segundo, é necessário perseverança. Tentou a primeira vez, não aconteceu. Tenta de novo. Foi a segunda vez, não aconteceu. Tenta de novo. Deus fala ao meu coração que é tempo de perseverança. Não é porque da primeira vez não aconteceu que Deus não é poderoso para fazer da segunda. É tempo de perseverar, pois a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É tempo de nós perseverarmos naquilo que quer. A Bíblia diz que Naamã mergulha a primeira vez, nada acontece, mas ele continua perseverando, porque a autoridade de Deus foi: mergulha 7 vezes, Naamã. Quer ser curado? Mergulha 7 vezes. Deus não falou para mergulhar uma, Deus não falou para mergulhar 2, Deus falou para mergulhar 3, para mergulhar 7 vezes. E Naamã continua. Naamã mergulha a primeira, nada acontece. Mergulha a segunda, nada acontece. Mergulha na terceira, nada também acontece. Mergulha na quarta, nada também acontece. Na quinta, também não. Na sexta, também não. Na 7ª vez que Naamã mergulha, a Bíblia diz que Naamã sai curado para a glória de Deus. Naamã sai curado para a glória de Deus, porque o segredo é mergulhar. O segredo é mergulhar. Mergulhar em quem, pastor? Mergulhar em Deus. Mergulhar no rio do Espírito. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 47 que Deus convida o profeta para entrar num rio. E a Bíblia diz que quanto mais Ezequiel estava entrando, mais profundo ficava. A Bíblia diz que quando Ezequiel entrou no rio, as coisas ao seu redor estavam de uma maneira. Quando ele desce na primeira vez, as águas dão nos tornozelos. Na segunda vez, as águas dão no joelho. Na terceira vez, mediu mais 1000 côvados, as águas dão na cintura. Mediu mais 1000 côvados. A Bíblia diz que se torna um rio que Ezequiel não pode passar. A Bíblia diz que enquanto Ezequiel mergulhava, Deus cuidava de tudo que estava ao seu redor. Enquanto Ezequiel mergulhava no rio do Espírito, Deus cuidava de tudo que estava ao seu redor. O segredo é mergulhar. E mergulhar em quem, cristiano? Mergulhar em Deus. O segredo para receber um grande milagre é mergulhar em Deus. Somente Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Somente Ele é poderoso para curar. Somente Ele é poderoso para libertar. Somente Ele é poderoso para transformar. Oh, glória! E enquanto eu prego aqui nessa live, enquanto o Espírito Santo me
me orienta a convidar pessoas para mergulhar aqui nessa tarde. O Senhor está dizendo: filho, filha, enquanto você mergulha, eu te curo. Enquanto você mergulha, eu te renovo. Ô glória, ô glória. Enquanto você mergulha, eu faço na tua vida, no teu ministério, o que eu ainda não fiz. Orecai, oredequiminei decomanai. É tempo de mergulhar, irmãos. É tempo de mergulhar. É tempo de mergulhar. É tempo de mergulhar. E não é mergulhar no homem, é mergulhar em Deus. Não é tempo de mergulhar no homem, é tempo de mergulhar nele. Mergulha em Deus. O salmista diz assim: porque está batida a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Bíblia compara, a Bíblia diz assim: como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. E a comparação de uma corça é porque a corça, quando ela está fugindo dos seus adversários, ela não procura outro lugar a não ser as águas. E quando ela chega nas águas, ela mergulha de cabeça. E somente nas águas que ela encontra proteção, somente nas águas que ela encontra livramento. E Deus, nessa tarde, Ele queima o meu coração para dizer para alguém: o teu livramento está em mim, o teu livramento está em mergulhar na minha presença, o teu milagre está em mergulhar na minha presença. É tempo de mergulhar, é tempo de mergulhar. Mergulhar no quê? Na oração. É tempo de mergulhar no jejum, é tempo de mergulhar na entrega, é tempo de se entregar. Ô glória, não fique na beira da praia, mergulha. É tempo de mergulhar em Deus, mergulha. Porque enquanto você mergulha, Papai do céu visita o teu casamento. Enquanto você mergulha, Papai do céu visita o teu filho que está afastado. Enquanto você mergulha, Papai do céu visita a tua parentela e a tua casa. Eu prego para alguém que estava igual na mão, enfermo, mas eu venho trazer a solução para o teu problema. E a solução é: mergulha em Deus, dá um mergulho. Não fica no primeiro não, vai mais fundo, vai para o segundo. Não fica no segundo não, vai no terceiro. Não fica no terceiro, vai no quarto, vai no quinto, vai no sexto. Porque depois do sétimo você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa e no teu ministério. Orecamai, decomandai, oredequibideca lemanai. O diabo estava olhando para alguém e estava dizendo: não vai mergulhar. Eu vou segurar ele na beira. Eu vou segurar ele na beira da praia. Ele não vai mergulhar nesse rio. Ele vai ficar com medo. Mas Deus, nessa tarde, está dizendo: não fica com medo não. Porque o rio que eu te convido para mergulhar não te mata, te dá vida. Ô glória! O rio que eu estou te convidando para mergulhar não te mata, ele te dá vida. Ele te dá vida e vida com abundância. Mergulha. A mulher samaritana encontrou esse rio na beira do tanque. Ela foi para pegar água num tanque, mas chegou lá, encontrou a água da vida. E ela mergulhou na água da vida e nunca mais quis sair dela. Ô glória! E Deus nessa tarde está dizendo para alguém: é tempo de mergulhar na mão. Eu te conheço. Sei que você está leproso, sei que você está doente, sei que as enfermidades têm tomado conta do teu corpo, as dores de cabeça estão constantes, as dores nas costas têm tomado a tua vida constantemente, mas a palavra de libertação para a tua casa, para a tua família, nessa tarde é: mergulha no rio do Espírito agora, mergulha no rio do Espírito agora. Vamos fazer um ato profético nesse momento. Fecha o teu olho agora por alguns minutinhos. Fecha o teu olho por agora por alguns minutinhos e entra no rio do Espírito aí agora. Entra no rio do Espírito aí agora. Dá o primeiro mergulho aí agora. No primeiro mergulho, ele começa a te restaurar. No segundo mergulho, ele começa a desfazer aquilo que precisa ser desfeito. No terceiro mergulho, ele começa a quebrar tudo o que precisa ser quebrado. No quarto mergulho, ele começa a visitar a tua casa e a tua parentela. No quinto mergulho, ele começa a trazer à existência o que não existe. No sétimo mergulho, ele começa a desfazer as obras do diabo e as obras contrárias. No sétimo mergulho, você sai
sai curado, você sai transformado, você sai liberto, sai renovado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Feche o teu olho e levante a tua mão, porque enquanto eu ministro aqui, tem milagre acontecendo. Enquanto eu ministro aqui, tem milagre acontecendo. Enquanto eu ministro aqui, tem pessoas entrando no rio do Espírito, e enquanto você entra no rio do Espírito, tem milagre da parte de Deus acontecendo. Oh glória, olha os milagres de Deus aí, olha os milagres de Deus aí. Jesus não mudou, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, ele permanece o mesmo, ele permanece o mesmo, ele permanece o mesmo. Ele ainda cura, ele ainda cura, ele ainda cura. Toda dor de cabeça está batendo em retirada agora. Toda enfermidade está batendo em retirada agora. Dores constantes na coluna, decai. Oredequimine decomanai. Dores constantes na coluna. O Espírito Santo está tocando com mão forte aí agora. Oh glória, enfermidades em partes que só você e Deus conhece, está batendo em retirada nessa tarde agora. Recebe o teu milagre pela palavra, recebe o teu milagre pela palavra, recebe o teu milagre pela palavra. Oh glória, Naamã mergulhou 7 vezes. Olhe para cá para a gente começar a encerrar. Naamã mergulhou 7 vezes. Mergulhou 7 vezes. Porque o segredo é mergulhar em Deus. Não importa quem você é. Não importa o seu cargo eclesiástico. Não importa a sua posição. O segredo é mergulhar em Deus. O segredo é mergulhar em Deus. A Bíblia diz em Efésios que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que nele crê. O segredo é mergulhar em Deus. O segredo é mergulhar em Deus. O segredo é mergulhar de cabeça, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Tem coisas que Deus vai fazer na minha e na tua vida, a partir do momento que eu e você mergulhar nele, deixar tudo no altar. É igual o hino 577 que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Cante mais forte assim. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. O segredo é, irmãos e irmãs, mergulhar em Deus. O segredo é mergulhar em Deus. Exemplo disso, a própria Ana. A Bíblia diz que enquanto Ana discutia com Penina, nada acontecia. Enquanto Ana brigava com Penina, nada acontecia. Mas, irmã Maria, a Bíblia diz que Ana resolve mergulhar em Deus. E a Bíblia diz que Ana fala assim: eu vou para o templo orar. Eu vou para o templo buscar a presença de Deus. Eu vou mergulhar em Deus. Eu vou mergulhar na sua presença. Porque eu sei que Deus é poderoso para fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Ana foi para o templo dobrar o joelho e orar. A Bíblia diz que Ana até dobrou o joelho sozinha, mas quando ela se levantou
Deus estava com ela e já tinha abrido a madre de Ana. A Bíblia diz que Ana voltou, e a Bíblia diz que Ana, o esposo de Ana, esteve com Ana, e Ana gerou aquilo que era impossível de acontecer na vida de Ana. A Bíblia diz que no momento que Ana mergulha em Deus, se entrega na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus faz por Ana, porque aquilo que é impossível para mim e para você, a partir do momento que nós mergulhamos nele, ele começa a fazer tudo o que nós não conseguimos fazer. A partir do momento que nós nos entregamos a ele, a partir do momento que nós colocamos tudo no altar, a partir do momento que nós mergulhamos nele, ele visita o câncer, ele visita a dificuldade, ele visita a depressão, ele visita a ansiedade, ele visita os demônios que estão rodeando, ele visita as enfermidades que têm roubado a nossa paz, mas o segredo é mergulhar, o segredo é se entregar, e nessa tarde, Deus está convidando um grupo de pessoa maluco, porque estar numa live como essa não é para pessoa normal, é só para pessoas que crê no sobrenatural, e Deus está convidando os anormais aqui nessa tarde para mergulhar na sua presença, para mergulhar na sua presença. Tem milagre para quem entrou aqui para mergulhar, tem milagre para quem entrou aqui para mergulhar. Orecamai, decomanai, decomanai, oredequivinei, decomanai. É tempo de nós mergulhar, é tempo de nós parar de olhar para a direita e para a esquerda e dizer: Senhor, eu vou mergulhar de cabeça, eu vou mergulhar de cabeça na tua presença. O salmista diz que não há lugar melhor, não há lugar melhor do que no centro da sua vontade. Davi diz: uma coisa eu pedi e a buscarei todos os dias da minha vida, que eu esteja no centro da sua vontade. O lugar mais seguro do Brasil e do mundo é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro do homem não está no Brasil, não está na França, não está na Espanha, nos Estados Unidos. O lugar mais seguro do homem e da mulher é mergulhar em Deus, é no centro da sua vontade, porque enquanto nós mergulhamos nele, ele é poderoso para cuidar de tudo que nos afronta. Enquanto nós mergulhamos nele, ele é poderoso para visitar tudo aquilo que tem roubado a nossa paz. E eu prego para alguém aqui nessa tarde que entrou nessa live dizendo: Deus, eu não dou conta, Deus, eu não consigo, Deus, será que vai dar certo? Será que o Senhor me escolheu mesmo? Será que sou eu a pessoa certa? Mas o meu Deus essa tarde está dizendo: filho, filha, fica tranquilo, porque enquanto você ora, eu respondo a tua oração. Enquanto você me busca, eu respondo e faço aquilo que ainda não aconteceu na tua vida. É tempo de mergulhar, igreja online, Nação Unida. É tempo de mergulhar, é tempo de se entregar na presença de Deus, é tempo de se entregar. Deixa quem não quer buscar de lado, deixa quem não quer se entregar de lado. Nós somos diferentes, nós iremos mergulhar, nós iremos mergulhar. Não importa a nossa enfermidade, não importa a nossa doença, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mergulha a primeira, mergulha a segunda, mergulha a terceira, mergulha a quarta, mergulha a quinta, mergulha a sexta, e no sétimo mergulho verás a glória de Deus resplandecer na tua vida, verás a glória de Deus resplandecer na tua vida. Ô Naamã, eu te conheço, eu sei que você está leproso, alguém te vê de pé, mas só Deus sabe o que você tem passado. Alguém te vê caminhando, mas só Deus sabe o que você tem passado. Alguém te vê de terno, de gravata, de vestido, mas não sabe o que você tem passado. Mas o Senhor te conhece, o Senhor sabe o que você tem enfrentado, o Senhor sabe o que você tem passado para estar de pé. Mas o Senhor nessa tarde está dizendo: não precisa se esconder de mim, não precisa se esconder de mim. Eu te conheço, eu te sondo, eu te conheço, eu conheço o teu deitar e o teu levantar, e nessa tarde eu desci para te dizer: mergulha em mim, porque enquanto você mergulha, eu te curo para a glória de Deus. Feche o teu olho nesse momento para eu orar por você agora.
Orecamai, decomanai, decomanai. Feche o teu olho para orar por você agora. Eu sinto a presença de Deus aqui. Há pessoas que estavam como Naamã, de pé pela misericórdia, mas não tinha mais força. A doença estava tomando conta. As enfermidades estavam tomando conta. Alguém olhava e dizia, é o bambambam, tá de pé, é o fortão, é o super-homem, é a Mulher Maravilha. Mas Deus te conhece. Deus sabe que você está de pé pela misericórdia, mas nessa tarde o Senhor está dizendo, Naamã, eu te conheço, eu conheço você, Naamã, e o segredo mergulha em mim, porque enquanto você mergulha em mim, eu te toco, enquanto você mergulha em mim, eu saro as suas feridas, enquanto você mergulha em mim, eu curo as enfermidades que só eu e você sabe que você tem. Feche o teu olho, porque Deus está curando almas de pessoas aqui. Deus está curando almas de pessoas aqui. Nessa live entrou pessoas angustiadas, pessoas que não estavam mais dando conta, irmã Germana, de estar de pé, pessoas que até ouviam hino, mas dizia Deus nada muda, pessoas que até dobravam o joelho e dizia Deus nada muda. Quanto eu mais oro, mais continua na mesma. E o Senhor nessa tarde está dizendo, filho, filha, não perca a fé, continua perseverando, continua mergulhando em mim, porque eu estou no controle da sua situação. Sou eu, Deus, que te curo, sou eu, Deus, que te restauro, sou eu, Deus, que te toca nessa tarde. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito insondável, que toma a minha boca nessa tarde. Tu és o Deus que sonda, tu és o Deus que conhece, tu és o Deus que sabe todas as coisas. Visita essas mulheres, meu Pai, que aqui estão. Só o Senhor sabe o que elas têm passado. Visita, meu Pai, as Marias dessa live. Visita a alma dessas mulheres. Orecai, decomanai. Toca com mão forte agora. Vai curando elas agora. Vai libertando elas de toda opressão e de toda enfermidade, de todo caroço e de toda obra contrária. Assim como curastes Naamã pelo mergulho, começa a curar essas pessoas agora, através do mergulhar, através da entrega. Vai tocando, Espírito Santo, coloque a mão na tua cabeça, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo, vai repreendendo toda enfermidade agora, vai repreendendo toda depressão agora, vai repreendendo todo espírito maligno agora, espíritos de enfermidade, começa a bater em retirada nessa tarde. É tarde de libertação agora. Obra de macumbaria e feitiçaria seja queimado nesse momento agora. Orecamai, decomanai. Satanás começa a pegar a tua bagagem agora. Essa dor de cabeça constantemente que havia na cabeça dessa mulher, eu te repreendo agora. Eu te repreendo agora. A poder, a poder, a poder, a poder, a poder no nome de Jesus. Foi para isso que ele nasceu, para desfazer todas as obras do diabo. Olha a ansiedade batendo em retirada agora. Olha a depressão caindo por terra agora. Olha os espíritos malignos batendo em retirada nessa tarde agora. A poder, a poder, a poder, a poder. Toda opressão maligna, toda opressão maligna seja desfeito nesse momento agora. Visita, meu Deus, a Maria Helena agora. Visita a Maria Helena agora, meu Pai. Visita essa tua serva nesse momento agora. Que toda opressão maligna, toda seta contrária seja queimado nesse momento agora. Há um reboliço de Deus nessa live. Há um reboliço de Deus nessa live. Há um reboliço de Deus nessa live. A ansiedade batendo em retirada agora. Dores de cabeça frequentemente está sendo repreendido agora. Em nome de Jesus começa. Em nome de Jesus começa. Em nome de Jesus começa. Todo mal, toda opressão maligna, toda seta contrária, todo impedimento demoníaco cai. Vai queimando, meu Deus, vai desfazendo agora. Caroços que estavam alojados no corpo de algumas pessoas. Nessa tarde eu profetizo libertação. Nessa tarde eu profetizo libertação. Espíritos malignos que estão
estava tomando a mente dessas pessoas, estava tomando a vida dos filhos e familiares dessa pessoa. Em nome de Jesus, bata em retirada agora. Bata em retirada agora. Bata em retirada agora. Todo mal, toda obra do diabo, toda seta contrária. Sai, 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 sai. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Em nome de Jesus, bata em retirada agora. Toda enfermidade, toda dor de cabeça na vida dessa moça, desse rapaz, sai em nome de Jesus. Orecai, decomandai. Senhor, visita essas pessoas, meu Pai, poderosamente. Derrama a tua graça, a tua unção e a tua autoridade. E que toda enfermidade, tudo aquilo que precisava ser arrancado do nosso meio, da nossa vida, seja queimado e repreendido. Não em meu nome, mas no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o segredo é mergulhar. Mergulha em Deus. O Senhor, nessa tarde, falava fortemente ao meu coração que enquanto pessoas estavam mergulhando nele, ele estava acessando muitas coisas que o diabo estava tentando fazer. E eu senti pelo Espírito que dores de cabeça nessa tarde de libertação estava batendo em retirada. Pessoas que estavam com dores constantes de cabeça está batendo em retirada. Espíritos malignos de enfermidade estão sendo queimados pelo poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ansiedade, pessoas que estavam com ansiedades terríveis, que dia após dia estavam aumentando. O Espírito do Senhor está repreendendo esse mal aí agora, em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, a tua família, sobre os teus filhos, toda a ferramenta do diabo, toda seta demoníaca, toda a opressão do diabo, está caindo nessa tarde agora. Para isso, o Filho do Homem, de Deus, se manifestou para desfazer todas as obras do diabo, tudo aquilo que te oprimia, tudo aquilo que oprimia a tua vida, a tua casa, o teu ministério, está caindo por terra agora. Insônia está sendo repreendida agora. Dores constantes na coluna, nas costas, estão sendo repreendidas agora. Espíritos malignos de opressão está sendo queimado pelo poder de Jesus, pelo poder de Jesus. Insônia está batendo em retirada. Obra de macumbaria está sendo desfeito nessa tarde para a glória do nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda obra do diabo, toda ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério e contra o teu chamado, bate em retirada. Não em meu nome, mas o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, toma posse dessa palavra, viu? Tome posse dessa palavra. Irmão Gessi, o Senhor, irmão Valdeci, o Senhor é contigo, viu? O Senhor é contigo e Ele te conhece. Orecamai decomanai. O Senhor te conhece e Ele tem visto a sua entrega, o seu zelo pelas coisas de Deus. Muito olha e acha que é bobeira algumas coisas, mas o Senhor conhece o teu zelo, o Senhor conhece a sua dedicação, o Senhor conhece a sua entrega e continua mergulhando, continua zeloso pelaquilo que Deus tem colocado na tua mão, porque o Senhor se agrada disso e Ele é contigo em nome de Jesus. Assim queima o Senhor o meu coração para dizer para o Senhor, Maria Irmã Helena, aqui embaixo, aqui, glória a Deus. O Senhor, não sei o que tem passado, mas o Senhor nessa tarde falava muito forte ao meu coração, que está visitando a tua vida, de maneira extraordinária, O Senhor toca fortemente na tua vida, na tua saúde nesse momento. Orecamai decomanai. O Senhor toca fortemente na tua saúde, na tua vida, e principalmente na tua saúde. Ele toca de maneira extraordinária, coisas que estava tirando a tua paz, estava tirando a tua alegria. O Senhor toca de maneira poderosa. Eu sinto a mão de Deus tocando sobre ti aí agora, tocando sobre ti e tirando algo que estava sobrecarregando a tua vida, causando forte choro, fortes angústias,
fortes tristezas, mas a mão do Senhor toca em você e agora. Orecamai. A mão do Senhor toca em você e agora, tirando uma grande angústia que estava sobre ti. As mãos do Senhor arrancam essa angústia, repreende esse mal e recebe vitória pela parte do Senhor, não em meu nome, mas no nome de Jesus. Amém e amém. Mãe Germana, Deus abençoe a senhora poderosamente. O Senhor é contigo. Que Deus seja com vocês poderosamente. Eu tenho um convite para todos vocês. Dia 3 de maio, nós estaremos fazendo aqui a segunda edição da Vigília da Comunhão, aqui em Piuí. Uma glória. A primeira vez foi maravilhoso. A segunda vez será extraordinário. Eu gostaria de convidar vocês que são da região de Piuí, aqui mais próximo, para estar conosco. Os que não estiver, eu vou pedir permissão para a irmã Germana e vou estar fazendo uma live lá no grupo lá, se não atrapalhar vocês, uma live abençoada para vocês participar em nome de Jesus. Deus abençoe por essa rica oportunidade. Recebe os seus milagres pela parte de Jesus em nome de Jesus.